Por que você não tem mais fios na sua sobrancelha? A sobrancelha tem um papel importantíssimo para te valorizar, o olhar, harmonizar o seu rosto, mas ele também requer muita atenção especial ao passar dos anos. Um bom design vai mudando conforme a gente vai amadurecendo na vida. Com 30 anos, pode ser que o design ali da sua sobrancelha não seja ideal agora que você tem 50 anos. Por isso, existem várias técnicas para cada faixa etária e procedimentos e tratamentos para você cuidar. Bem-vindos à nossa série Sobrancelhas Bonitas e Perfeitas. Hoje a gente vai falar de sobrancelhas, porque você está perdendo os fios, como cuidar, o tipo de sobrancelha para cada idade. Vamos lá? O que causa queda na sobrancelha? A queda na sobrancelha pode ter várias causas, desde as causas mais simples até causas ali que você tem falta de vitaminas no seu corpo. Mas um dos exemplos muito simples que eu acredito que todo mundo faz ou já fez é tirar a sobrancelha toda hora. Você que está indo uma pinça na sua bolsa. Sim, cada vez que você vê um fio na sua sobrancelha, você quer tirar? Então para com isso agora. O ideal é que você tire somente uma vez no mês ou a cada 15 dias ou a cada 30 dias. O excesso da retirada desses pelos, né? Tirar toda hora esses pelos na sua sobrancelha que estão crescendo, pode causar uma alopécia por tração e fazer você não mais desenvolver fios na sua sobrancelha e ter a perda por completo desses pelos. Outra coisa que perguntam muito é que pode ser indicativo também de doenças. Se você está perdendo fios das suas sobrancelhas, procure um médico. Pode ser baixa vitamina, má alimentação, estresse e outros problemas que são indicativos para você ter essa perda nos fios da sua sobrancelha. É normal cair pelos na sobrancelha? Segundo a médica tricologista Ana Karina, ela diz que os pelos do corpo é normal, com o passar dos anos a gente vai trocando os pelos, né, dos cílios e da sobrancelha. É como se a gente fosse uma folha de árvore, a gente tem um ciclo ali de crescimento que atinge a idade infantil, depois adulta, chegando à velhice, criando todo aquele ciclo. Então, por isso, é meio que normal cair esses fios das sobrancelhas de forma natural, tá? O que fazer quando os pelos das sobrancelhas estão caindo, né? Assim, de forma não natural, ou se está caindo de forma excessiva, né? Se você não tiver nenhuma doença, não está passando por nenhum tratamento, ou se você não está tomando nenhuma medicação, que às vezes pode ser também indicativos porque você está perdendo os pelos da sua sobrancelha. Existe também vários tratamentos, né? Mas pode ser que você está caindo porque talvez você esteja com alguma doença que você não descobriu naquele momento. Então isso começa a ser um indicativo. Procure fazer exames no médico os meses que forem orientados. A queda dos pelos também podem ter diversos casos, né? Pode ser que você talvez esteja doente com algum estresse, ansiedade, preocupação, ou talvez você está passando por algum tratamento, por exemplo, quimioterapia, ou tá tomando alguma medicação, ou se você bateu, dependendo do lugar, ali próximo da sobrancelha, criou ali um trauma ali na área da sobrancelha e algumas pessoas começam a cair a sobrancelha. Então, por isso, são vários quadros, mas se você procurar um dermatologista, né, manter os cuidados, que daqui a pouquinho a gente vai dar algumas dicas, você já vai conseguir prevenir essa queda desses pelos e até cuidar se estiver caindo, né, a gente pode tentar te ajudar nesse vídeo para você tentar resolver. Mas assim, de forma geral, você precisa procurar um médico para ele te indicar ou medicamentos via oral ou talvez pomadas, loções, que vai ajudar a desinflamar ali, né, diminuir a inflamação que está ocorrendo ali no seu folículo piloso e ajudar a crescer novamente os pelos, se for o caso, se você não estiver passando por esses tipos de tratamento, ok? Quanto tempo leva para crescer os pelos na sua sobrancelha?
O ciclo é de 4 meses. Existe um ciclo de crescimento na sua sobrancelha, mas a média é de 4 meses. Esse prazo varia muito de pessoa para pessoa. A velocidade também do crescimento do cabelo é um bom indicador. Então, por exemplo, se o seu cabelo cresce muito rápido, meio que a sua sobrancelha vai crescer rápido e vice-versa. Então, você já consegue ter um indicativo. Quantas vezes eu devo fazer a sobrancelha? O intervalo mais indicado para fazer a sua sobrancelha é de 15 dias, de 15 a 15 dias ou uma vez no mês, que é período de 30 dias. Assim, você vai tirar os pelos, né, de forma necessária para evitar exageros, não vai tirar o excesso, né, vai tirar só o que for necessário. Outra coisa é usar pinça, gente. Se você tira a sua sobrancelha sozinha, guarde a sua sobrancelha em um lugar higiênico, num potinho, fechadinho, lacradinho, tá? Porque se a sua pinça estiver contaminada, jogada em qualquer lugar, jogada na penteadeira, jogada na bolsa, ela pode te passar ali contaminantes. Então, pegue essas pincinhas que vocês têm. Tem aqui no nosso vídeo ensinando como você vai tirar a sobrancelha, quais as pinças que são indicadas para você tirar a sua sobrancelha. Pega essas pinças que você tem, guarda numa bolsinha no lugar higiênico. Depois antes de você tirar os pelos da sua sobrancelha, lave essas pinças com água e sabão, seque direitinho e tire suas pinças. Outra coisa, não compartilhe pinças, tá? Por exemplo, empresta para sua amiga, não compartilha. A pinça é só sua pessoal, tá bom? Se vocês forem num lugar que tira a sua sobrancelha, acredito que a moça esteriliza essas pinças, mas se vocês tiverem dúvidas, leve as pinças de vocês para retirar essas sobrancelhas suas. Existem outras técnicas de depilação para sobrancelha, existe a técnica de linha também, existe a técnica de cera. Gente, depilar sobrancelha com cera não pode, tá? Cria flacidez, né? Então vocês vão ficar com as papas caídas quando forem envelhecendo. Vai perder todos os pelinhos aqui, então vai acelerar esse processo de falha na sua sobrancelha. Então não tirem a sobrancelha com cera, tá? Não podem tirar a sobrancelha com cera. Tome muito cuidado. Tirem somente com linha ou pinça, tá? Navalha, vocês podem até tirar. Acaba crescendo de forma mais grosseira, mas eu não indico muito, né, ali pela textura como vai crescendo, mas é melhor então vocês tirarem com pinça ou com a técnica de linha, ok? O envelhecimento, à medida que as pessoas vão envelhecendo, que a gente vai envelhecendo, né, os nossos pelos ficam mais finos e secos e também começam a cair, né, de forma normal. Isso ocorre com a queda da sobrancelha. A taxa de crescimento do cabelo também diminui conforme a gente vai envelhecendo. Isso acontece com todo o corpo, tá? Tanto com a sobrancelha, cabelo e pelos. E isso inclui também o nosso couro cabeludo, o rosto, o corpo. Além disso, a espessura dos nossos fios vai diminuindo conforme o tempo, por causa dos hormônios, a gente vai envelhecendo. Isso, devido ao envelhecimento, isso reduz o uso agressivo, né, de maquiagem, por exemplo. Então, se você, por exemplo, passa lápis na sobrancelha, você vai entupir esses poros e vai acelerar esse processo de ele demorar para crescer. Então, sempre, gente, quando vocês forem preencher a sobrancelha, ou com rena ou com sombra de maquiagem. Também, muitas vezes, o que tem acontecido de sua sobrancelha não estar crescendo é deficiência de nutrientes. Algumas pessoas, né, elas têm queda na sobrancelha por uma questão específica, por exemplo, está com anemia, deficiência de ferro, aí começa a perder cabelo, unha, sobrancelha. Isso, falta de selênio no sangue, isso pode causar grandes quedas na sua sobrancelha também. Então, para você garantir, né, você precisa ver se você tem todas as suas vitaminas em dia, vitamina D, garantir que suas dietas são uma dieta balanceada, com frutas, legumes, incluir biotina, todas as vitaminas que você precisa ter, por isso precisam fazer exames a cada 6 meses para verificar certinho se vocês estão com todas as vitaminas, tentar comer alimentos com muitas folhas verdes, ovos, fígado de boi, couve, cenoura, abacate, legumes,
Isso vai ajudar vocês a ter uma boa saúde, tanto no corpo como também na sua sobrancelha. Saiu um estudo de uma revista de medicina nos Estados Unidos falando que o fato de você ter a vitamina D baixa pode também causar, ajudar ali o crescimento no cabelo, na sobrancelha. Então isso pode criar novos poros e certifica que a vitamina em sua dieta, comendo alimentos como sardinha, atum, né, ovos e suplementações de zinco, ômega 3 e proteínas indicadas pelo seu nutricionista e pelo seu médico, demonstra que as pessoas conseguem obter os pelos mais fortes da sobrancelha, o cabelo mais forte, as unhas mais fortes. Por isso, precisam procurar um profissional para recomendar o tipo de alimentação adequada para vocês. Por exemplo, um nutricionista, assim vocês vão saber as quantidades, as vitaminas que vão precisar, tudo certo? E hipotireoidismo. Outras razões que as pessoas têm muito relato de queda na sua sobrancelha são problemas de tireoide, que são doenças relacionadas ao hipertireoidismo. Ou muitas vezes esse hormônio, né, que tem alterações com a perda de cabelo, não apenas com o couro cabeludo, mas também com a sobrancelha. Então, em todas as áreas do corpo, você começa a ter essa redução. E esse problema dessa atividade da tireoide pode realmente causar ali queda ali nos seus fios. Então, descobrir se você tem esse problema na tireoide causa também já um diagnóstico precoce, você já encontra se você está tendo esse problema de tireoide. E os sintomas geralmente que tem problemas de tireoide são fadiga, geralmente a pessoa se sente muito com azia, depressão, dores musculares, o cabelo e as unhas são muito quebradiços, geralmente o cabelo é muito seco, ressecado, a pele parece pálida e fraqueza, ganho de peso. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade para emagrecer ou dificuldade para engordar, né? E intolerância também ao frio. Mas, gente, esses são alguns indicativos. Por isso, sempre procurem um médico para prescrever, para ver se tá tudo certinho. Se realmente você, por exemplo, tem problema de tireoide. Porque não necessariamente porque você tem sintomas, você vai ter problema de tireoide. Por isso eu tô falando, gente, aqui novamente, procurem um médico, tá? Não tô dando diagnóstico para vocês, mas estou explicando para vocês poderem ter orientações e já saber, pode ser que seja isso. Realmente, se você tiver esses sintomas, pode ser que você esteja tendo um desequilíbrio na sua tireoide. Também tem a famosa alopécia, né? A esposa do Smith é uma das grandes agora bandeiras que a gente já fala como ela é muito famosa. De acordo com a Fundação Nacional da Alopécia, que chama ARETA, uma das doenças que são doenças autoimunes, né, da pele predominante, resulta na perda de cabelos, no couro cabeludo e também em outras partes do corpo. Apesar também dessa queda na sobrancelha, muitas pessoas às vezes só tem queda no cabelo, mas às vezes algumas pessoas têm na sobrancelha não é tão comum a pessoa que tem alopecia ter queda na sobrancelha, mas algumas pessoas têm, bem pouco, mas tem. Então, eventualmente você vê se você pode ser que tenha alopecia, porque existem vários tipos, né, e vários graus de alopecia, isso vai perder, né, mas existe tratamentos para, dependendo do grau da alopecia, né, é uma doença autoimune que repila, né, então tem várias situações. E ela vai e você pode até tentar recuperar esse fio do cabelo, esse fio da sobrancelha, com medicamentos e tratamentos anti-inflamatórios, e até lasers, LEDs, para ajudar ali nessa doença, ou até ingerir corticoides, ou às vezes você tem alergia a algum produto, alguma coisa que isso está desenvolvendo, desencadeando e gerando ali essa perda de cabelo. Por isso, novamente, gente, procurem um médico para ver se também pode ser alopécia, se tem acontecido isso com vocês. Tem também as doenças de Hansen, que, de acordo com o site que eu pesquisei aqui, é uma doença que afeta a pele dessa região. Então, algumas pessoas levam a perda ou até sensibilidade permanente dos pelos na sobrancelha. É causado por uma bactéria, né? Segundo alguns médicos, dizem que é recomendado tomar antibióticos, né? Então, precisam ver se é isso.
Tem também eczemas, né? Eczemas ou dermatites atópicas em condições médicas, eles podem levar a sobrancelha a ficar mais fina do que o normal. Isso vai causando uma inflamação na pele, geralmente a região fica muito avermelhada, tem muito ressecamento, coceira, dá inchaço. Embora, né, não é muito comum, geralmente a gente jovem não tem isso, mas algumas pessoas já têm relatado isso. E homens e mulheres também já têm tido eczemas, então às vezes pode ser que seja, porque está tendo essa queda excessiva. E também tem as pessoas que fazem quimioterapia, né? A quimioterapia pode causar queda assim no cabelo, dependendo da medicação que você toma, queda nos pelos do corpo, na sobrancelha. E por isso, nos cílios também, né, axilas, enfim, todas as regiões ali do corpo. Isso acontece por causa dos medicamentos que a pessoa vai tomando, isso vai atacando as células cancerígenas que vão crescendo ali de forma rápida, então a medicação vai caindo. Mas depois do processo de quimioterapia de vocês, né, tudo certinho, depois vocês vão procurar uma nutricionista, passar ali todo o período ali da quimioterapia, vocês vão poder tomar medicações ou vai poder fazer tratamentos que vão estimular o crescimento do pelo de vocês. Quem está fazendo quimioterapia, uma dica que vocês podem fazer com a sobrancelha agora é passar, por exemplo, sombras. Cuidado com as sombras que elas não possam ter chumbo ou corantes, né? Agora já existem maquiagens mais naturais, hipoalergênicas. Então podem passar sombras marrons para você fazer um desenho na sua sobrancelha. Se caso você ficar sem sobrancelha, muitas pessoas que fazem quimioterapia vão perdendo a sobrancelha, então você pode passar sombra de maquiagem, é o melhor recomendado nesse momento. Podem passar, existem vários tipos de sombra, tem de creme, tem de gel, então vocês podem comprar uma sombra marrom, né, sempre marrom, gente, ou marrom escuro, ou marrom médio, ou castanho, e aí vocês vão desenhar sua sobrancelha e pintar com sombra de maquiagem. Fica bem mais real, bem mais realista e ainda vocês continuam bonitas, mesmo nesse processo de quimioterapia, mas vai passar, tá? Algumas pessoas também relatam que quando fazem anestesia geral, né, faz algum tipo de cirurgia, por causa do estresse, da anestesia, do processo cirúrgico, tem sofrido queda no cabelo, na sobrancelha, temporário. Isso afeta nos primeiros 3 meses, mas depois volta a crescer, tá? Então, se você passou por uma cirurgia, tenha calma, fique tranquila, vai passar essa queda, vai fazendo, vai tratando a sobrancelha, vai passando rena, vai passando maquiagem, e aí vai crescer depois desses 3 meses, geralmente é por causa da anestesia, desse processo de estresse. Gravidez e parto. Durante a gravidez, as mulheres não perdem muitos pelos, né, do corpo. Tanto, imediatamente após o parto, algumas mulheres têm relatado que algumas sofrem com perda de cabelo ou perda na sobrancelha devido à mudança, né, dos hormônios e do nível de estrogênio, né? Mas isso é temporário, tá? Depois de todo esse processo de amamentação, tomando todos os suplementos que vocês podem tomar orientado pelo seu médico, nutricionista, vocês conseguem voltar a ter esse crescimento na sobrancelha. Então meio que é normal, tá? Então o que vocês podem fazer para resolver é passar sombra, rena e até passar esse ciclo, procurando um profissional para ver o que cada um vai ter de queda, como que vai resolver. Mas a gravidez é um pouco normal, tá bom? A sobrancelha tem um papel importante, como eu disse aqui pra vocês, que valoriza o olhar, o rosto. E aqui a gente vai ter algumas dicas pra vocês. Quando você tem 20 anos, né, o ideal é que geralmente a gente tem a sobrancelha geralmente mais preenchida, ali mais desarrumada, né? Isso a gente não tem problema de crescimento dos fios da sobrancelha, nosso desenho geralmente é natural. E aí, se a gente precisar, assim, de fazer algum procedimento, o indicado é sempre vocês tirarem com pinças, né, com o profissional certinho, para que vocês consigam ali fazer o design e conseguir ficar mais bonita. Outra coisa, não depilem a sobrancelha com cera, tá? Primeiro porque causa manchas e também vai causar flacidez. Futuramente você vai ficar com a pálpebra flácida, então não é recomendado que você depile a sobrancelha com cera, tá bom? Se vocês quiserem corrigir falhas, indico passar rena, gente. Lembra? Rena hidrata,
cuida. Se vocês cuidarem bem da sobrancelha agora, que são novas, quando for envelhecer, vocês não vão ficar sem sobrancelha e isso vai durar muitos anos. Então, é indicado só rena e tirar muito pouco, tá? Com a pinça. Quando você vai chegando aos 30 anos, né? Aí sim, se você quiser utilizar alguma micropigmentação na sobrancelha, usando para preencher só algumas falhas que estão ali no desenho da sua sobrancelha, né? Então vocês podem usar várias técnicas que tem aí no mercado. Uns falam que tem agora essa hiperrealista, que é usada para cobrir somente onde tem as falhas e dar volume, né? E aí, com o passar dos anos, se você não sabe tirar a sobrancelha da forma certa, não cuida da sobrancelha, você vai começando a perder os fios, vai afinando, que vai chegar uma hora, quando você tiver os 30, 40 anos, 50 anos, não vai ter mais fios, tá? Então, por isso, se você quiser iniciar a fazer uma micropigmentação, futuramente somente nas falhas, ok? Outra coisa é que quando a gente chega aos 30 anos, a partir dos 30 anos, você já pode aplicar botox aqui, ó, nas áreas do olhar. Isso vai ajudar a prevenir, para que você não tenha queda na sua sobrancelha, né? Onde tem o arqueamento. Então você pode fazer o botox aqui, ó, onde tá bem arqueada. Uma pessoa que tem a sobrancelha bem arqueada é aquela Grazi Massafera. Ela tem a sobrancelha bem arqueada, bem aqui. Você pode fazer o botox, por exemplo. Aplicar uma vez no ano e também resolve bem pontualmente. Quando a gente chegar aos 40 anos, né, a nossa pele vai perdendo colágeno, né, então, e elasticidade. Então, como que a gente pode corrigir? A gente pode colocar o botox, aplicar o botox e também colocar alongamentos de cílios. Então, ter cílios ajuda, fazer a micropigmentação ou fazer a maquiagem. Isso vai ajudar você a ter mais volume, né? E com o tempo, quando a gente vai perdendo, né, esse colágeno, a gente vai ficando com a pálpebra mais caída, né? Então a gente vai perdendo ali esse volume aqui, esse arqueamento. Então a gente precisa cuidar agora. E também começa a crescer alguns fios brancos na sobrancelha. Existem alguns produtos, né? Por exemplo, tem renas que conseguem cobrir a sobrancelha branca, ou dependendo da tinta da sobrancelha, que existem tintas para a sobrancelha, ela consegue cobrir fios brancos. Ou tem a opção de você fazer uma micropigmentação indicada ali para cada tipo de fio, né? Então você precisa ir na esteticista, ver o que ela vai recomendar para fazer um tipo de micropigmentação. Mas uma indicação é usar fio a fio de forma muito simples, né? É uma coloração. E nesse caso, usar cílios postiços ou alongamentos de cílios, isso ajuda a abrir seu olhar. Então levanta o arco ali da sua sobrancelha. Quando a gente chega aos 50 anos, né, ajuda muito, porque geralmente a gente perde bastante fio e pelos, nosso corpo tá mudando, a gente tá mudando, porque a gente vai começar a entrar ali com outro tipo de corpo, a gente vai entrar em novas fases, o que vai ajudar a cobrir também esses fios, também continuar com a micropigmentação, com todos os tratamentos de rena, sombra, e ajuda a levantar o olhar, né, então é bom quando você sempre, quando for chegar aos 50 anos, se preocupar com esse arqueamento, que é isso que vai fazer bastante diferença conforme a gente vai envelhecendo. Uma dica também que eu vou dar pra vocês, como que vocês vão cuidar da sua sobrancelha agora, né? Agora, pra sempre durar pra sempre. Primeira coisa, evite de vocês ficarem tirando a sobrancelha toda hora, né? Cuide das suas pinças, armazene em um lugar limpo, evite de coçar em cima da sobrancelha, esfregar, porque o excesso de tração acelera o processo de queda desse fio. Quando vocês forem tingir a sobrancelha, ou com rena, ou com tinta de sobrancelha, agora tem algumas técnicas que a gente também consegue fazer com a sobrancelha para deixar mais definida, sem ser micropigmentação. Utilize produtos apropriados para a sua sobrancelha, tá? Nada de usar tinta de cabelo na tinta de sobrancelha, tá? Porque aí sim você vai acelerar o processo de queda da sua sobrancelha e vai ficar sem sobrancelha no futuro. Outra coisa é manter a mão super limpa se você for tocar na sua sobrancelha, mantém sempre a higiene. E, gente, a sobrancelha, conforme a gente vai amadurecendo, se você não tirar a sobrancelha muito, né? Se você cuidar, passar também soluções para ajudar no crescimento
da sua sobrancelha, pode começar a passar soluções, pomadas. Existem pomadas específicas para você passar na sua sobrancelha para ajudar no crescimento. E isso vai ajudar vocês a ter uma sobrancelha bonita, preenchida. E aí não vão precisar também de usar tantos artifícios de micropigmentação. Que eu acredito que se você cuidar agora, com 20, quando chegar nos 50, você não vai ter que fazer micropigmentação, porque aí você já preveniu esse cuidado. Então, isso são dicas preciosas para vocês poderem cuidar dessa sobrancelha, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Curte, compartilha, ajuda a sua amiga aí que tá perdendo a sobrancelha ou que tá tirando a sobrancelha toda hora. Amiga, assiste esse vídeo aqui que a menina vai te orientar, tá bom? Espero vocês pro próximo vídeo. Curte, compartilha.